Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano do Colégio Emaús. E terceiro ano, beleza? Bom, então a gente finalizou aí todo o conteúdo dos animais, aprendemos aí as características dos vertebrados, dos invertebrados, né? A diferença entre eles, os grupos, né? De vertebrados e invertebrados. A gente vai entender agora a alimentação de modo geral, tá? E entender este conceito de teia da vida, tá? Então, façam a leitura aí da página 97, tá? Não deixem de acompanhar. Então, vamos lá. Pessoal, a alimentação é extremamente importante para nós e para todos os seres vivos, porque é através dela que nós conseguimos ter energia, tá? Isso é óbvio, né? Não precisa nem de a gente aprofundar muito o quanto que a alimentação é importante para a gente, tá? Se você passar um tempo, 1, 2, 3 dias sem se alimentar, você pode até passar mal. Por quê? Porque seu corpo está precisando de energia. E energia não só para correr, para brincar, né? Pessoal, quando a gente está respirando, nós estamos gastando energia, tá? Então, mesmo aqueles processos vitais, aqueles processos que a gente nem sente que a gente está acontecendo, né? Como a respiração, os batimentos cardíacos, coração batendo, tá gastando energia, tá? Então, como que o nosso corpo utiliza a energia? Ele retira a energia dos alimentos. Por isso que a gente tem sempre que se alimentar diariamente, né? E médicos recomendam que até de 3 em 3 horas está ali se alimentando um pouquinho. Só que, e como é que acontece com os outros animais? Né? Como que funciona a alimentação dos outros grupos? A gente já estudou aí vários grupos, né? Como que ocorre? Então, cada grupo vai depender do grupo que a gente está falando, né? Cada grupo de animal possui a sua própria dieta alimentar, ou seja, aquele alimento específico para aquele grupo, tá? Alguns podem consumir frutas, outros podem se alimentar de carne, outros podem comer ambos, né? E existem até os animais que se alimentam de restos de outros animais. Algumas vezes um animal alimenta-se exatamente da mesma coisa que outra espécie, causando uma relação ecológica conhecida como competição. O que é isso, pessoal? Para quem tem irmão ou primo dentro de casa, sabe muito bem o que é. Bom, imagina só, na sua casa tem um pacotinho de biscoito, né? E na tarde, naquela tarde assim, você está querendo tomar um café e você sabe que só tem um biscoitozinho dentro do pacote, né? Aí você lembra assim, vou comer aquele biscoito ali de tarde, não que eu tiver com fome, vou pedir minha mãe e meu pai para fazer um suco para mim, e eu vou lá e vou comer aquele biscoito. Só que seu irmão, seu primo, né, alguém da sua casa, viu aquele biscoito lá, né, sobrando dentro do pacote, o que aconteceu? Foi lá e pegou e comeu ele. O que é isso? Competição, pessoal. Isso acontece também no meio ambiente, né? O que é isso? Quando dois indivíduos da mesma espécie, ou seja, duas pessoas, você e seu primo, você e seu irmão, duas pessoas dentro de casa, né, competem por causa de um alimento. É claro que é só um exemplo, né? É só para a gente entender que, por exemplo, lá na natureza, né, existe os leões e os guepardos. Ambos, os dois, são carnívoros, né? Eles podem se alimentar de um mesmo alimento. O que vai ser o alimento dele? Algumas aves, tá? Que ocorrem na região. Alguns mamíferos menores, tá bom? Então eles vão competir por aquele alimento.
eles não se alimentam do mesmo tipo de alimento, do mesmo tipo de comida. Então é o que a gente chama de competição mesmo, de competir por alimento. Foi o exemplo que eu dei para vocês em relação ao biscoito, tá? É só um exemplo para a gente entender esse processo, essa relação ecológica chamada de competição, que ela existe na natureza, tá? E a gente pode dividir ainda, né, como os animais são extremamente, os grupos são extremamente grandes e diversos, né, como a gente já viu, a gente divide então de acordo com o hábito alimentar dele, tá? É o que a gente vai chamar aí de herbívoro, carnívoro e onívoro. O que é o hábito alimentar? Daquilo que o animal ingere, daquilo que o animal tem preferência por alimentar, beleza? Então nós chamamos aí de animais herbívoros, carnívoros ou onívoros, tá bom? A gente vai entender aí essa diferença de cada um. Então, quem que são os animais herbívoros? São aqueles animais que alimentam apenas de vegetais, somente de plantas ou frutas, tá? Legumes, são os herbívoros. Alguns desses animais comem toda a planta, outros podem ter preferência por partes específicas, como os frutos, raízes, o néctar ou até mesmo as folhas. Os animais que se alimentam apenas dos frutos são chamados de frugívoros. Muito comum algumas aves, tá pessoal? São herbívoros? Sim, só que nós podemos chamá-las de frugívoras, porque é uma ave que se alimenta de plantas, só que na realidade ela tem preferência pelas frutas, tá? Então nós chamamos de frugívoros. E aqueles que se alimentam apenas de sementes são chamados de granívoros. Vem de grãos, tá? Se alimenta de plantas? Sim, ele come plantas, só que ele ainda prefere os grãos. E o grão é uma estrutura de uma planta, uma semente é uma estrutura de uma planta, uma fruta é uma estrutura de uma planta, tá? Então são nomes específicos aí de herbívoros. Existem aí os herbívoros frugívoros, ou seja, vão se alimentar de plantas, né? Só que das frutas. E os herbívoros granívoros, que vão se alimentar de plantas, só que preferencialmente dos grãos. Os herbívoros, eles são considerados consumidores primários em uma cadeia alimentar. A gente vai entender depois o que é essa cadeia alimentar. Uma vez que se alimentam dos produtores, quem que são os produtores? As plantas, pessoal, tá? Anotem isso daí que isso é importante. As plantas são produtores, tá? Tá entre parênteses vegetais, mas é a mesma coisa que planta, tá? A relação ecológica em que cada animal come um vegetal é chamada de herbivoria, tá? Ou seja, um animal se alimentando de um vegetal, herbivoria. Como exemplo de animais herbívoros, citamos o boi, tá? Veado, gafanhoto, borboleta, zebras, elefantes, girafas e entre outros, tá? São animais que se alimentam das plantas, chamados aí de herbívoros. Carnívoros, segundo grupão, tá? Fácil, né? Animais que se alimentam de outros animais, de carne, tá? E predação, pessoal, é o nome dado a essa relação de que um ser vivo vai se alimentar de um outro animal, tá? De carne. É o que chamamos aí de predação. Quando eles se alimentam da mesma espécie, podemos dizer que ocorreu um canibalismo, que é um tipo de predação. Só que o canibalismo é sempre da mesma espécie. Vocês já ouviram falar, é um canibal. O que é isso? Uma espécie se alimentando de um outro indivíduo da mesma espécie. Pessoas seres humanos que comem partes de outros seres humanos. Estranho, não é? Pois é, mas isso daí pode acontecer, tá, pessoal? É o que é chamado de canibalismo, tá?
é muito comum em algumas espécies de animais. Isso na espécie humana não é comum, tá? Só que em outras espécies de animais podem ocorrer isso, tá? Um indivíduo comer outro indivíduo da mesma espécie dele. Como exemplo de animais carnívoros, podemos citar o leão, são os grandes felinos, né, pessoal? Leão, tigre, tubarão, onça, algumas serpentes também. Né? Dependendo do animal que a espécie come, ela pode receber uma denominação especial, assim como os herbívoros, lembram? O herbívoro frugívoro, né? E o herbívoro granívoro. Então, olha só, os carnívoros podem ser chamados de piscívoros, tá? Aquele que se alimenta de peixe. Então, existe o carnívoro piscívoro, se alimenta de carne, só que ele prefere peixe, tá? Insetos, o carnívoro insetívoro, aquele que se alimenta de insetos, tá? E aquele carnívoro que se alimenta de animais que já morreram é chamado de necrófago, tá? Necrófago. Os onívoros agora são os animais que se alimentam de tudo. Eles comem os vegetais e também podem se alimentar de carne ou de outros animais. Esse tipo de alimentação lhe parece familiar, né? Pois é o nosso hábito, pessoal, tá? Assim como os porcos, os lobos-guarás, tá? Jabuti, suricatos e entre outros. Então, nós somos onívoros, pessoal. Nós podemos nos alimentar de algumas plantas, né? E também de carne, tá? Então, olha só, cada animal possui um sistema digestório que se difere de acordo com o tipo de alimento que ele ingere, né? Que é isso que a gente acabou de ler? Cada animal é diferente. Ele ingere alimentos diferentes. Então, o sistema digestório dele, né, os órgãos que vai fazer parte do corpo dele são diferentes, porque aquilo que ele come é diferente, não é mesmo? Alguns carnívoros, como o leão, possuem dentes pontiagudos. Por quê? Porque ele é um carnívoro, ele precisa de lacerar a carne, não é mesmo? Né? Esses dentes pontiagudos são chamados de caninos, né? São usados para rasgar a carne da sua vítima, da sua presa. Já os herbívoros, como o boi, possuem um sistema digestório que permite a quebra de celulose, dando maior eficiência ao processo de digestão. Né? Então, o boi ele não precisa de um dente afiado, de um canino extremamente longo e afiado igual ao de um leão. Ele não se alimenta de carne. Né? Então, ele precisa aí de um sistema digestório mais eficiente aí na hora de ocorrer a digestão. Tá? Alguns insetos possuem um aparelho bucal especializados em cortar, sugar ou até esmagar, aí, dependendo do inseto que a gente está falando. Né? Vamos lembrar da aula lá dos invertebrados? Os artrópodes. Existem diversas espécies de artrópodes. Então, o aparelho bucal dele, né, ou seja, a boca, vai ser especializado, né, de acordo com o seu hábito. Né? Existem espécies de artrópodes que vivem na água. Né? Então, pode ser que o aparelho bucal dele vai ser diferente de um artrópode, um inseto terrestre, tá? Porque eles vivem em ambientes diferentes. Percebe-se, portanto, que cada animal está perfeitamente adaptado ao seu modo de alimentação, formando então, pessoal, uma teia da vida. Por que teia? Bom, respondendo aí aquela pergunta lá, né, teia, cadeia, teia alimentar, o que é uma teia, pessoal? Uma teia, né, se a gente for estudar uma teia de aranha, todos os pontos, aqui ó, onde elas se unem, desempenham um papel importante. Olha só, se eu cortar essa parte aqui da teia, toda a teia vai ser deformada. Concordam? E eu cortei só uma parte. Se eu cortar essas duas partes aqui, toda a teia vai ser deformada também.
A teia vai ficar ali ainda, né? Mas ela vai ser deformada, tá? Se eu fizer um corte aqui, também a teia vai ser deformada. Mas olha só, se eu fizer um corte aqui, 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 aqui e aqui, a teia vai cair. Aliás, ela pode até ficar grudada aqui, né? Nessa plantinha, né? Só que ela vai ficar toda deformada. E a aranha vai ter que fazer um custo, vai ter um custo aí depois para fazer a teia novamente, não é mesmo? Então, olha só, a teia alimentar significa que todos os seres vivos, todos os animais, estão ligados entre si. Por isso que nós chamamos de teia, tá? Vejam só, temos um tomateiro, né? Um pé de tomate, né? Temos aqui um herbívoro. Quem? Esta ave, né? Na realidade, nós podemos chamar ela ainda de granívoro. Vai se alimentar das sementes, né? Desses pés de tomates, tá? Então, esta ave pode ser um alimento desse gavião, tá? E esse gavião, por sua vez, ele é um alimento dessa serpente. Percebam, se nesse ambiente todos os pés de tomates não existem mais, acabou os pés de tomate, esta ave iria morrer, porque não tem mais alimento para ela. Esses pés de gavião aqui também ia morrer, porque, poxa, o tomate acabou a ave, esse passarinho, né? Se acabou o passarinho, o gavião também acaba, né? E se o gavião acaba, o que acontece com as cobras? Também pode acabar, por mais que elas tenham ainda os sapos, né, para se alimentar. Só que mesmo só, vamos olhar para o outro lado, né? Acabou o tomate, né? Não tinha mais o tomate. E o gafanhoto se alimentava do tomate. E o gafanhoto era um alimento do sapo. Então nem o gavião nem o sapo tem mais, porque acabou o tomate. Viu como todos os seres vivos estão ligados entre si? Você tirou, né? No caso nós estamos dando um exemplo aqui, né? Tirou só um pontinho, né? Como a gente estava falando. Tirando só um pontinho da teia, gera uma enorme consequência para o meio ambiente. Aí, no caso do exemplo, tiramos o tomate, né? Todos os seres vivos aí acabaram morrendo pela falta, pela ausência aí do pé de tomate. Até mesmo a cobra, né? Que não se alimenta de tomate. Mas os alimentos dela, né? Dependem aí do pé de tomate no ambiente, tá? Então, lembrando sempre, a teia alimentar, todo ser vivo depende um do outro, pessoal, tá bom? Finalizando aí a nossa videoaula, façam as questões 1, 2, 3 da página 98 e da página 100. Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.